Voltando. Então, a gente tem aqui o quê? Uma frase rapidinha. Então, buenos dias, senhora Martínez. Como está você? Então, observem que a pessoa ele botou buenos dias, ou seja, bom dia. Senhora Martínez, então, senhora Martínez. Então, observem, estamos usando senhora. Então, buenos dias, senhora Martínez. Observem como tem um teor muito formal. Então, provavelmente é a chefe dessa pessoa. Então, por ser a chefe, por estar numa situação formal, então, como está você? Então, buenos dias, senhora Martínez, como está você? Ok? Então, como está você? E temos também o verbo estar no plural. Então, a gente está descrevendo como mais de uma pessoa está. Ok? Então, aqui nós temos uma pequena frase. Como estão tus amigos? Como estão os seus amigos? Observe que agora não é está, ou estás, ou estou. É estão. Estão tus amigos. Ok? Então, nós temos o nós. Por exemplo, nós aqui, nós estamos com cansaço, certo? Ou seja, nós. Mesmo que nós sejamos um grupo só de mulheres, um grupo só de homens, um grupo misto, não importa. Em espanhol, em português, é sempre nós. Mas em espanhol temos gênero também. Então, nosotros, onde tem um grupo onde todo mundo se identifica como gênero masculino, e nosotras, onde estamos todo mundo com o gênero feminino. Então, nosotros estamos, nosotras estamos. E se é um grupo misto, usa-se nosotros. Assim como também tem tecnicamente essa lógica para todos. Mas, como eu disse, gente, eu não sei pronome neutro em espanhol. Eu achei repetido, acho que quando você tinha 2 meninas aqui. Como eu disse, eu já vi muitos eles usando X. Só que X é complicado, é muito difícil de conseguir pronunciar. Então, eu acho que eu também já vi usando E. Então, poderia ser nós outras. Mas eu não tenho certeza disso. Eu posso procurar saber, tá? E a mesma lógica do nós outros, existe o vosotros, vosotras, tá? Ah, inclusive, nós outras, observem ali, ó. Estamos. Estamos, ok? Estamos. Então, independentemente se é feminino, se é masculino, é estamos. Assim como não importa se é ele ou ele, é está. Então, nós outros estamos, nós outras estamos, ok? O vosotras segue a mesma lógica do nós outras, onde vosotros é vocês no plural, tá? Só que ele é mais informal. Então, ele é meio que o tu plural. Vosotros, vosotras. Então, vosotras não, né? Eu falei muito forte. Vosotros ou vosotras, tá? Então, independentemente se tá um A aqui ou se tá um o verbo é estáis. Estáis. Então, vosotros estáis, vosotras estáis, ok? Então, vocês estão. Ellos, tá? Então, eles no plural, lembra? No singular é ele. Ele é ele em espanhol. Agora, eles é ellos. E elas é simplesmente adicionar um S no ella, porque temos que ella é ela. Para fazer o plural, adiciona somente esse S. Então, ellas. Então, ellos estão, ok? Então, ellos estão. Então, por que aqui tá como estão? Porque tus amigos é equivalente a ellos. Observem que tudo que for conjugar um verbo e que não necessariamente tem ali se é ele, se é ela, se é nós, na nossa cara, a gente sempre vai usar a segunda pessoa do singular. Ou seja, por exemplo, vou falar a mim assim, meu carro está estacionado na outra rua. Eu acho que lá ele está protegido. Ele, uma pessoa? Não, ele, meu carro. Então, é exatamente isso que acontece. O carro, ele não é uma pessoa para falar que é ele, para falar que é ela. Mas, a gente sabe que o gênero dele é o carro, então é masculino. Então, a gente vai usar a pessoa do singular para se referir a ele. E no português, o segundo da pessoa do singular é ele. Então, o carro, ele. Mas agora, se fosse falar, minha bolsa. Minha bolsa está no outro quarto.
ela tá muito quente ficando aqui no meu quarto. Então, ela quem? A bolsa tá ficando muito quente. Então, a mesma lógica se aplica para o espanhol, ok? Então, se fosse, por exemplo, caneta. A gente viu que caneta, em espanhol, é el bolígrafo, certo? Então, é masculino isso, ou seja, el bolígrafo. Então, em vez de falar, el bolígrafo está no outro quarto, eu vou falar, ele está no outro quarto. Ele, ok? Então, a gente faz essa adaptação. Agora, por exemplo, se fosse los bolígrafos, ou seja, as canetas, a gente trocaria los bolígrafos por ellos, ok? Então, amigo, amiga, seria el, ella. Agora, tus amigos é ellos. Então, eu posso falar assim, nossa, como seus amigos estão parecendo meio desconfortáveis. Como estão seus amigos? Ou eu poderia falar, nossa, seus amigos estão parecendo meio desconfortáveis. Como eles estão? Então, por isso que ali tá están. Porque esse tus amigos é a mesma coisa que ellos. Então, como estão ellos é a mesma coisa que como ellos estão. Porque a gente também tem essa lógica em português. Como eles estão ou é a mesma coisa que como estão eles. Ok? Então, por isso que é están aqui. Porque tus amigos é equivalente a ellos. E se fosse como estão tus amigas, seria ellas. Então, como estão ellas? Ok? Como estão ellas? Como estão tus amigas? Ok? Então, é essa lógica que a gente usa. Então, yo estoy. Tu estás. Usted, formal, lembra? Está. Que é a mesma coisa que ele está. Que é a mesma coisa que él está. Temos nosotros ou nosotras estamos. Vosotros ou vosotras estáis. Temos que ellos ou ellas están, ok? Então, observem como usted, ele e ella usam a mesma conjugação de verbo. A mesma, ok? Então, gente, simples assim. Esses são todos os sujeitos que temos em espanhol. Yo, tu, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. E também, gente, acabei de dizer, existem ustedes, tá? Ustedes. Isso aqui é usted no plural. E como eu disse, se usted, ele, ella usa a mesma conjugação, e como a gente pode observar aqui, ellos e ellas usam também a mesma conjugação, então também é ustedes están. Ustedes están, ok? Então, usted, ele, ella usa a mesma conjugação. Alguma dúvida restou sobre isso? Então, usamos nosotros, vosotras e ellos para nos referir a um grupo de homens ou a um grupo misto de homens, mulheres e pessoas que são não binários ou são fluidos, tanto faz. Tá? E a mesma coisa, nosotras, vosotras e ellas somente para quando é um grupo onde se identifica o gênero feminino. Então vamos de novo, vamos fazer o exercício da audição. Não olhem para a tela, vou falar em espanhol. Se alguém não entender, a gente volta de novo. Então, a partir de agora, não olhem para a tela. Primeiro, como estáis vosotras? 2. Nosotras no estamos bien. Terceiro, ¿y ellos? Quarto, ellos están estresados. Acabou. Alguma coisa vocês não entenderam? Entenderam tudo?
Então, prontinho. Então, não se esqueça que assim como eu posso não falar eu estou, posso falar estou. Em vez de falar tu estás, posso simplesmente falar estás. Em vez de falar ele está, se tiver claro que estamos falando dela, então está somente. E assim como é em português, no espanhol, se a gente usa a conjugação estamos, tá claro que tá falando de um coletivo nós. Se tá falando de estáis, tá claramente falando de vocês. Se tá falando estão, tá claramente falando provavelmente de eles, elas ou algo do tipo. O estão, a gente vai usar geralmente quando tá claro. Por exemplo, vamos supor, tenho 7 filhos. Alguém chega e pergunta, como estão suas crianças? Estão bem. Quem estão bem? Minhas crianças, ou seja, elas estão bem. Ou seja, ellas estão bem. Ou se for só... Anyways, a gente também pode falar ellos estão bem. Ou ellas estão bem. Tá? Então, mesma coisa. Quando tá claro de quem a gente está falando, só pode omitir tranquilamente. Economiza saliva. E esse é o fim da aula de hoje, gente. 1 horinha. Restou alguma dúvida? Tudo tranquilo? A gente viu bastante palavra, bastante coisa nova. E a palavra-chave de hoje, meu Deus, eu sempre esqueço. A palavra-chave de hoje, gente, eu vou dizer que é contento. 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 Essa é a palavra-chave. Lembrando, quem tá aqui, a gente não manda a palavra-chave, tá? Vocês todos já estão com presença. Exatamente. Eu vou disponibilizar para vocês os 2 slides que eu passei hoje. Só passei isso, né? 2 slides? Acho que foi. E passei aquela imagenzinha também. Então, gente. Buenas noches.